Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então hoje a gente vai tentar entender de forma mais profunda essa passagem. Nessa passagem, Isaías profetiza sobre o futuro Messias. Nós lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros, e ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A maioria das religiões alega que esse texto prova que Jesus é Jeová, pois lemos aqui que Jesus é chamado de Deus Poderoso e de Pai Eterno. Porém, uma análise além do superficial mostrará justamente o oposto. Comecemos pelas frases: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. As primeiras perguntas que surgem são: Deus pode nascer? Será que Deus pode ser um bebê indefeso? Será que Deus é filho de alguém? É claro que não. Então nós já percebemos que essa passagem não trata de Jesus como um ser espiritual, mas trata do seu propósito messiânico. Se você disser que esse texto prova que Jesus é Jeová, o Deus Supremo, você terá necessariamente de admitir que Deus era um bebê, filho de Maria. Os católicos afirmam, por exemplo, que Maria é mãe de Deus, mas os protestantes negam isso. Porém, eu tenho que admitir que os católicos aqui, em contraste com os protestantes evangélicos, pelo menos são coerentes. Veja o seguinte argumento. Premissa 1. Maria é mãe do Messias. Premissa 2. O Messias é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Se você concorda com as duas premissas, a conclusão é inevitável. Tanto os católicos quanto os protestantes e evangélicos concordam com as premissas. No entanto, os evangélicos e protestantes, sabe-se lá por quê, rejeitam a conclusão. Então, eu devo expressar meu respeito pelos católicos nesse ponto, pois pelo menos eles são coerentes. Seja como for, vemos que aqui está falando do menino Jesus, aquele bebê indefeso. Jeová não é um bebê indefeso. Jeová é o Ser Supremo, onipotente, imortal. Jeová não pode fazer coisas que são contra a sua natureza, como, por exemplo, deixar de ser onipotente e se tornar um bebê indefeso. Dizer que Deus se tornou um bebê indefeso é como dizer que o imortal deixou de ser imortal, ou que a vida eterna findou, ou que o quadrado é redondo. São declarações que ferem a natureza dos sujeitos. Portanto, já percebemos aqui que esse texto não pode afirmar que Jesus é Jeová. Prossigamos com o texto. E o reinado estará sobre os seus ombros. Essa profecia mostra o caráter real, ou de rei, do Messias. O Messias não seria apenas um bebê comum. Ele se tornaria rei. Jesus mostrou que seu reino seria celestial. Lemos em Lucas 22, 29. Eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como o meu Pai fez um pacto comigo. Também em Apocalipse 19, 16, nós lemos sobre o rei Jesus. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prossigamos com a leitura do texto. Ele receberá o nome de, ou ele será chamado de. Sobre essas palavras, David Guzik, teólogo protestante, afirma: a ideia não é que esses sejam nomes literais do Messias. Em vez disso, esses são aspectos de seu caráter. Eles descrevem quem ele é e o que ele veio fazer. Então, a partir desse ponto, os nomes do Messias revelam tanto o seu caráter quanto as suas futuras ações. O primeiro título ou nome do Messias é Maravilhoso Conselheiro. Será que o Messias haveria de ser maravilhoso conselheiro porque é o Deus Supremo? Não, de forma alguma. O próprio Isaías explica a fonte da sabedoria do Messias. Isaías 11:2. E o Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová. Então vemos desde já que esse texto descreve o Messias como inferior a Jeová, em sabedoria e em conhecimento. O Messias teme a Jeová. O Messias é sábio porque Jeová lhe dá sabedoria. O Messias tem entendimento porque Jeová lhe dá entendimento. O Espírito de Jeová estará com o Messias em tudo o que ele ensinar e fizer. Então vemos que esse texto já mostra que Messias não pode ser Jeová. Outro título que o Messias recebe é de Príncipe da Paz. Esse belo nome que o Messias há de receber revela que ele é o único governante que trará paz a toda a terra. Certamente é ele quem há de cumprir a profecia do Salmo 37:11. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Outro belo nome que o Messias recebe é
Pai Eterno. Esse nome, infelizmente, tem sido mal interpretado pelas religiões. Algumas traduções têm vertido Pai da Eternidade. No entanto, essa forma pode transmitir um sentido inapropriado ao leitor. Jesus Cristo, o Messias, por ser o agente principal da vida da parte de Deus, foi profeticamente chamado de Pai Eterno. Qualquer pessoa que tenha imitadores e seguidores, ou aqueles que demonstrem suas qualidades, é considerada como um pai para eles. Mas ninguém é pai da eternidade, no sentido de ser o criador da eternidade. A eternidade passada não tem criador nem pai. Se algo foi criado, não é eterno. Se é eterno, não foi criado. A eternidade passada não pode ter sido criada. Dizer que alguém é o criador da eternidade é como dizer que alguém é um solteiro casado. É uma contradição na própria natureza dos sentidos dos termos. Aqueles que acreditam na Trindade muitas vezes usam esse título para tentar provar que Jesus é o Pai, no caso, o Pai Eterno. No entanto, é importante salientar que a doutrina da Trindade não diz que Jesus é o Pai Eterno, mas o Filho Eterno. Portanto, quem crê na Trindade não deveria olhar para esse título como uma evidência da Trindade. Longe disso. A doutrina do unicismo ou sabelianismo, que é encarada como heresia pelos trinitários, é que prega que Jesus é o Pai Eterno. Então, quem diz que Jesus é o Pai Eterno são os unicistas, não os trinitários. Portanto, esse texto não deveria ser usado por trinitários para tentar provar que Jesus é o Pai Eterno, pois na Trindade Jesus não é o Pai Eterno, mas o Filho Eterno. Porém, a Trindade é tão confusa que nem mesmo aqueles que nela creem conseguem defender a sua crença. A Trindade prega que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Espírito Santo, mas que são todos o mesmo Deus. Já o unicismo prega que o Pai é o Filho. Portanto, um trinitário entra em contradição quando alega que Jesus é o Pai Eterno. Mas é exatamente isso que esperaríamos de uma doutrina confusa e antibíblica, assim como a Trindade. Mas o que significa realmente esse título? Primeiro pergunte-se, quem é o pai da humanidade? A resposta é Adão. Nós somos filhos de Adão, que por sua vez era filho de Deus. No entanto, Adão nos transmitiu o pecado e a morte. Mas a Bíblia diz, Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei por se tornar maldição em nosso lugar. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Segundo a Almeida Atualizada. Sobre o nascimento de Jesus, o próprio Isaías diz, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho. O termo jovem aqui indica uma donzela, uma moça virgem. As servas de Deus sempre deveriam dar a virgindade em casamento. Então toda a serva de Deus jovem era virgem. Portanto, nem Jesus nem Adão, o primeiro homem, tiveram um pai humano. Ao descrever a linhagem de Jesus até o início da história humana, o historiador bíblico Lucas mostra que Adão veio à existência como um filho de Deus. Lucas 3,38. Mas Adão perdeu seu relacionamento como filho de Deus, para si mesmo e para todos os seus descendentes. De modo que todos nós precisamos, por assim dizer, de um novo pai que seja perfeito, como Adão era quando foi criado. Deus enviou seu filho do céu para ser esse novo Adão, substituindo o primeiro. A Bíblia diz, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, no caso Jesus Cristo, tornou-se espírito vivificante. O primeiro homem é da terra e feito do pó. O segundo homem é do céu. Jesus, o último Adão, é como o primeiro homem Adão, no seguinte sentido. Jesus era um homem perfeito, capaz de gerar descendentes perfeitos que poderiam viver para sempre em perfeição na terra. A tradução Pai Eterno significa não Pai da eternidade, mas Pai para sempre. Veja como algumas traduções vertem esse título. Bible in Basic English. Pai para sempre. Easy to Read Version. Pai que vive para sempre. The A-Rames Bible. Pai do mundo por vir. The Scriptures, 2009. Pai da continuidade. Em harmonia com isso, o Trinitário, veja só, o Trinitário Norman Geisler, famoso teólogo protestante, escreveu: a tradicional doutrina da Trindade sustenta que Deus é uma só essência em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, Isaías 9,6 chama o Messias de Pai da eternidade.
Como Jesus pode ser tanto o Pai como o Filho? Este versículo não é uma fórmula trinitariana, que chama Jesus Cristo de Pai. A primeira parte do versículo 6 faz referência à encarnação de Jesus, ou seja, trata do Messias como um bebê. Com este enfoque, vemos que Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição, ele trouxe à luz vida e imortalidade. Verdadeiramente, ele é o Pai da eternidade para o seu povo. O nome Pai da eternidade quer dizer, tal como o Pai amoroso tudo provisiona a seus filhos, assim também Jesus nos ama e nos provisionou, dando-nos vida eterna. Então vemos nesse comentário que, embora Norman Geisler creia na Trindade, ele não pensa que esse título, Pai Eterno, se refere a Jesus como sendo Deus, mas a interpretação de Norman Geisler dessa passagem é a mesma das Testemunhas de Jeová. Por fim, o Messias também recebe o título de Deus Poderoso. Sobre todos os títulos dados ao Messias nessa passagem, nós lemos na obra Expositor's Bible Commentary. Veja só que interessante esse comentário. Esses títulos foram reivindicados como provas incontestáveis de que o profeta tinha uma pessoa absolutamente divina em vista. Um dos mais distintos estudiosos do Antigo Testamento declara que o libertador que Isaías promete é nada menos do que um Deus, no sentido metafísico da palavra. Existem razões sérias, no entanto, que nos fazem duvidar dessa conclusão e, embora defendamos firmemente que Jesus era Deus, nos impedem de reconhecer esses nomes como profecias de sua divindade. Pessoas que estão dizendo isso são aquelas que acreditam que Jesus é Deus. Seguindo, 2 dos nomes podem ser usados em referência a um monarca terrestre, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, que estão dentro do alcance da virtude humana. Será mais difícil fazer com que as mentes ocidentais vejam como o título Pai Eterno poderia ser aplicado a um mero homem. Porém, a atribuição de eternidade não é incomum nos títulos orientais, e no Antigo Testamento, às vezes, é aplicado a coisas que perecem. Quando os hebreus falam de alguém como eterno, isso não implica necessariamente divindade. O segundo nome, que denominamos Deus Forte ou Deus Poderoso, é de fato aplicado ao próprio Jeová no capítulo seguinte, mas, no plural, é também aplicado a homens por Ezequiel, Ezequiel 32, 21. A parte traduzida Deus é frequentemente um título do ser divino no Antigo Testamento, mas literalmente significa apenas poderoso, e é aplicado por Ezequiel, em Ezequiel 32, 11, a Nabucodonosor. Devemos hesitar, portanto, em entender por esses nomes um Deus no sentido metafísico da palavra. Os autores ainda adicionaram que o profeta Isaías simplesmente anularia a força de sua mensagem e confundiria a geração para a qual ele a trouxe se ele ou eles tivessem concebido o Messias segundo a concepção da teologia cristã, como uma personalidade divina separada. Muito interessante esse comentário, não é mesmo? Então veja que os próprios trinitários estão admitindo que esse texto não deve ser usado para tentar provar que Jesus é Deus no sentido metafísico da palavra. Isso está sendo admitido pelos protestantes, por aqueles que acreditam que Jesus é Deus. Engraçado que essas mesmas pessoas também dizem o contrário. Também dizem, não, esse texto prova que Jesus é Deus. Afinal, prova ou não prova? Engraçado que depois os protestantes ficam dizendo que as Testemunhas de Jeová ficam mudando de entendimento da Bíblia. Quanta contradição existe nos ensinos protestantes. Quanta contradição. E nós podemos inclusive ler os textos citados nessa obra. Na Almeida Atualizada, nós lemos em Ezequiel 32, 21. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. A expressão hebraica traduzida aqui, por mais poderosos dos valentes, é a mesma aplicada ao Messias, Deus Forte, em sua forma plural. Então, Ezequiel 32, 21 poderia ser traduzido literalmente, os deuses fortes, juntamente com os que o socorrem, e aí segue-se a leitura. Podemos ler também Ezequiel 31, 11. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade.
lançá-lo-ei fora. Almeida atualizada. A expressão hebraica, traduzida na Almeida atualizada por a mais poderosa das nações, é também muito semelhante à expressão aplicada ao Messias, a saber, Deus, em sua forma plural. Nesse texto, o título Deus é aplicado à Babilônia, em referência a Nabucodonosor. O que significa, então, ser o Messias Deus poderoso, ou Deus forte? Esse belo nome tem a ver com o poder do Messias. Esse poder pode ser tanto de guerra, quanto para restabelecer a ordem no mundo. É verdade que Isaías também chama Jeová de Deus forte, ou Deus poderoso. Mas isso não quer dizer, nem de longe, que o Messias é Jeová. Esse é um falso raciocínio. Na cultura hebraica, era muito comum que os monarcas fossem tratados como divindades, ou como deuses, em um sentido, obviamente, inferior a como Jeová é Deus. E isso é reconhecido por uma vasta quantidade de hebraístas e teólogos. Certa vez, um antagonista das Testemunhas de Jeová disse: Isaías era puramente monoteísta, portanto, se ele disse que o Messias era Deus forte, é porque acreditava que o Messias seria Jeová. Jeová também é chamado de Deus forte. Bem, Isaías era sim monoteísta, mas era também unitário, não trinitário. Isaías não cria numa trindade. Ademais, Isaías acreditava que Jeová é Deus, não um bebê que haveria de nascer de uma mulher. Jeová é Deus, não um bebê humano, tal como o Messias haveria de ser. Descrever o Deus Supremo como um bebê que haveria de nascer seria uma blasfêmia para qualquer servo de Deus no tempo de Isaías. Sim, Jeová é também chamado por Isaías de Deus forte. Nós não negamos isso. O que nós negamos é a implicação que os trinitários fazem disso. Isso não quer dizer que o Messias é Jeová. Em nenhum momento Isaías diz que o Messias seria Jeová. A conclusão de que o Messias é Jeová é uma inferência feita por trinitários, não uma declaração de Isaías. Conforme vimos, até mesmo pessoas que defendem que Jesus é Deus, tais como Norman Geisler e os autores da obra Expositor's Bible Commentary, postulam que a passagem de Isaías 9:6 não deve ser usada para testar esse conceito. A conclusão sobre esse assunto é: os nomes que o Messias recebe estão relacionados com a função que ele exerce após seu nascimento na terra. Ele é maravilhoso conselheiro, porque Jeová lhe dá sabedoria. Príncipe da paz, porque é o único rei que trará a paz verdadeira à terra. Pai para sempre, porque assume o papel de Adão e é o príncipe que conduzirá a humanidade para a vida eterna. E Deus forte, porque é valente para guerrear contra os inimigos de Deus e poderoso para aplicar a vontade de Deus na terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e fique em paz.